Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando cada capítulo da Bíblia, cada livro da Bíblia, cada verso do Novo Testamento, né? O Novo Testamento é uma riqueza de conhecimento, revela a pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Novo Testamento contém 27 livros. Nós já fizemos o comentário do livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, do livro de Atos e do livro de Romanos. Esses 6 primeiros livros contêm mais da metade do Novo Testamento em termos de capítulos, em termos de versos. Agora, dos outros 21 livros, contém a outra metade. Eu já fiz o comentário aqui do livro dos 4 evangelhos, como eu disse, Mateus, Marcos, Lucas e João, do livro de Atos, do livro de Romanos e de 1 Coríntios. Agora, o 8º livro do Novo Testamento é 2 Coríntios, a carta de Paulo aos 2 Coríntios. Toda vez que nós estudamos um livro, nós procuramos ver, primeiro, quem escreveu, no caso Paulo. Segundo, para quem escreveu, nesse caso para Coríntios, já era essa a 2ª ou 3ª carta, porque Paulo menciona na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 9, que ele já havia escrito antes. Não é? E aí a 1 Coríntios seria a 2ª, e 2 Coríntios talvez seria a 3ª. Alguns chegam até a dizer que 2 Coríntios seria a 4ª carta. Há uma primeira carta mencionada em 5:9, que nós não temos. Depois nós temos 1 Coríntios, que é a segunda carta. E Paulo teria escrito uma carta severa antes dessa 2 Coríntios, e agora Paulo escreve 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios tem também um tema bem diferente da primeira. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o propósito era resolver os problemas da igreja. Havia divisões na igreja, quatro partidos, um que dizia que era de Paulo, outro que dizia que era de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo. Havia problema de imoralidade na igreja, havia problema de litígio de irmão contra irmão, de casamento, do comer da carne sufocada a ídolos, problema da abertura da liberdade, problema de autoridade das mulheres que não queriam cobrir a cabeça, problema quanto ao uso dos dons espirituais, problema quanto à ceia, havia heresia também quanto à ressurreição de Cristo. Então, a carta de 1 aos Coríntios trata muito dos problemas da igreja. O tema é os problemas de uma igreja e suas soluções. Uma excelente carta que todo pastor deveria ler. Muito bem, agora 2 Coríntios é completamente diferente. Paulo quase não trata de problema nenhum. Em 2 Coríntios é defesa do seu ministério apostólico. Parece que alguns atacaram a Paulo quanto ao seu ministério, talvez tentaram incitar alguma coisa dos coríntios contra o apóstolo, dizendo, ele não é apóstolo mesmo, a forma como ele sofre não é para um apóstolo sofrer desse jeito. Enfim, aí Paulo tem que escrever para defender o seu ministério. De forma que 2 Coríntios é uma carta pessoal, é uma carta que Paulo defende o seu ministério, excelente para todo ministro ler essa carta, e também Paulo mostra o quanto ele sofreu pelo evangelho, mas ele sofria para consolar aqueles que sofrem. Então, de todas as cartas de Paulo, nenhuma revela o seu coração de maneira mais pessoal que 2 carta aos Coríntios. Ao mesmo tempo, ela também é a carta mais defensiva do Novo Testamento. Nessa carta, Paulo constrói um forte argumento, ou seja, uma apologia no sentido positivo, em favor da sua autoridade apostólica
bem como do seu ministério apostólico. Várias doutrinas importantes são ensinadas nessa carta, embora seu maior valor deve ser o fato de ela revelar o coração e o espírito de um dos ministros mais impressionantes de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Dessa forma, vemos que o verdadeiro ministério, ainda que precise ser defendido de ataques, é comissionado por Cristo e capacitado pelo Espírito Santo. É a carta mais defensiva de Paulo, né? Incontestavelmente, Paulo é o autor dessa carta. A data que ele escreveu, a 1 Coríntios foi no ano 55, 2 Coríntios no ano 56. Entre um ano de diferença entre uma e outra carta. O tema central é a defesa do ministério de Paulo, bem como o sofrimento da vida apostólica, né? Alguns põem como tema glória através do sofrimento. Vamos ver algumas considerações preliminares. Paulo escreveu essa epístola à igreja de Coríntios e aos crentes de toda a Acaia. Região de Coríntios ficava na Acaia, identificando-se duas vezes pelo seu nome. Uma no capítulo 1, verso 1, que era comum quando Paulo se identificava à igreja de Coríntios, né? E a outra no capítulo 10, verso 1, né? Muita gente tinha colocado em dúvida os motivos de Paulo a organizar uma coleta para os crentes na Judéia e questionaram também sua coragem pessoal. Os oponentes de Paulo argumentavam que ele havia sofrido demais para ser um apóstolo de Cristo, ressurreto, um apóstolo cheio do Espírito. Paulo argumenta que sua fraqueza como apóstolo é o meio pelo qual os crentes são consolados, e Deus em Cristo tornando conhecido assim no mundo. Os sofrimentos de Paulo encarnam a cruz de Cristo, ao passo que sua perseverança é um meio à adversidade com gratidão e contentamento. Manifesta o poder da ressurreição do Espírito. O sofrimento de Paulo como apóstolo é próprio meio que Deus para revelar a sua glória. Paulo, né, vê, portanto, uma íntima ligação entre a aceitação do seu apostolado por parte dos coríntios e a genuinidade da fé deles. Rejeitar a Paulo e sua proclamação é rejeitar o próprio Cristo, uma vez que a mensagem, o ministério e o modo da vida de Paulo são indissociáveis. Isso explica por que 2 Coríntios é a mais pessoal em todas as cartas de Paulo, cheia de profunda emoção, não é? Essa carta é uma resposta a uma história bastante complexa entre Paulo e a igreja de Coríntios, história que precisa ser reconstruída a partir das evidências disponíveis. Originalmente, Paulo planejou partir de Éfeso e passar por Macedônia e ir até Coríntios. E antes disso, entregar o dinheiro que havia reunido para os crentes da Judeia. Então, Paulo vai escrever essa segunda carta aos irmãos defendendo o seu ministério, não é? Essa é uma característica maravilhosa dessa carta, a defesa do ministério do apóstolo Paulo, não é? Então, essa carta tem uma riqueza muito grande, porque é a carta mais pessoal de todo o Novo Testamento, né? Só para entender um pouco a estrutura, depois da saudação, Paulo então vai falar da glória do seu ministério. Paulo também vai mencionar a realidade do seu ministério, né? E Paulo então vai aplicar tudo isso a tudo que ele sofre. No final dessa carta, Paulo vai mencionar tudo aquilo que ele passou,
não é? O quanto ele sofreu por amor ao Evangelho de Cristo, né? Muitas vezes o ministério ele é sofrido, a pessoa sofre, não é? Paga um alto preço, como Paulo, e agora quando ele é acusado de não ser apóstolo por outros falsos apóstolos, pessoas que queriam minar o trabalho de Paulo, Paulo então tem que escrever essa carta defendendo o seu ministério. Uma das coisas interessantes, como nós mencionamos, Paulo menciona uma carta que talvez ele escreveu, que foi severa, não é? Capítulo 2, ele diz assim, porque se eu entristeço a vós, quem me alegrará? Senão aquele a quem tem entristecido. E escrevi isso para que quando eu for, não sejais entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vós, e que a minha alegria também é a alegria de vocês. Então Paulo menciona uma tristeza que ele teve e como ele se preocupou em não ter ofendido os irmãos de Coríntios. Paulo vai defender então o seu ministério, Paulo vai defender a sua autoridade como apóstolo, não é? Paulo vai mostrar todo o seu sofrimento e suas fraquezas, tudo aquilo que ele passou, não é? Por amor aos irmãos de Coríntios. Então, uma carta emocionante, é uma carta pessoal, defende o ministério de Paulo e fala da glória do sofrimento. Então, você fica aí sintonizado conosco para aprender mais dessa carta. Há palavras-chave nessa carta como tribulação, aflição, angústia, consolo. São todas essas palavras-chave que o apóstolo Paulo emprega nessa carta de 2 Coríntios. Ele também fala da sua glória, né? A glória dele como apóstolo, tudo aquilo que ele passou pelo amor aos coríntios. Então, Paulo, como um grande pai de família, está querendo ajudar os irmãos de Coríntios com relação ao seu ministério, né? Nós já dissemos a data, ano 56, quando essa carta foi escrita. Quanto à mensagem e o propósito, Paulo escreveu aos cristãos, principalmente para expressar sua alegria pelo fato dessa comunidade ter sido restaurada a comunhão com ele. A contribuição que 2 Coríntios faz para a Bíblia é que aprendemos 4 verdades chaves aqui. Primeiro, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo ao mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Segundo, o verdadeiro ministério em nome de Cristo envolve tanto o sofrimento quanto a vitória. Terceiro, servir a Cristo significa ministrar em seu nome todas as necessidades das pessoas. E quarto, no ministério os líderes precisam de suporte, de confiança àqueles a quem eles ministram. Quanto à estrutura, essa carta segue o formato padrão encontrado em todas as cartas que levam o nome de Paulo. Após a saudação e a ação de graças no início, vem o corpo principal da carta. A carta termina também com uma saudação final em 2 Coríntios, que é o tipo da saudação que nós damos como bênção apostólica, né? 2 Coríntios, capítulo 13, verso de número 13. A carta de Paulo em 2 Coríntios só possui 13 capítulos, né? E 2 Coríntios 13, na verdade 14, diz assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Paulo termina a carta dessa forma, e essa tríplice, né, de comunhão, de saudação ou de despedida de Paulo,
nós chamamos como bênção apostólica, né? Olha aqui o que ela contém: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então é assim que Paulo termina essa carta, e ela tem um valor maravilhoso para todos nós. Amém? Fique aí estudando 2 Coríntios conosco. Nós vamos voltar no próximo programa, onde nós vamos falar capítulo por capítulo, verso por verso, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Quem esteve convosco para mais programa, pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, e assista aos nossos programas e divulgue o nosso canal do YouTube. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.